Olá, meus amigos e amigas do canal do YouTube do IDC. Como você já me conhece, eu sou Felipe Moreira, vim aqui hoje para falar com vocês sobre uma regra inserida dentre as normas fundamentais do processo civil, logo no artigo 12 do novo CPC. Essa regra trata exatamente da ordem cronológica de conclusão para julgamento dos processos. Uma regra muito debatida, certamente garantirá a isonomia entre o jurisdicionado, impedindo então que um processo seja simplesmente passado na frente de outro quando o seu julgamento. Na redação original, tanto o artigo 12 quanto o artigo 153 do novo CPC falavam sobre a obrigatoriedade dessa regra. Então, os artigos se referiam a um dever dos juízes e tribunais de obediência à ordem cronológica. Com o advento da Lei 13.256, de 4 de fevereiro de 2016, ainda deste ano, que agora termina, de 2016, trouxe alteração em relação aos recursos excepcionais, também trouxe uma alteração em relação a esses dispositivos, o 12.153. Então hoje, se você pegar o seu código e analisar a redação atual dos artigos 12 e 153, você verá que foi então incluído um advérbio de ordem, qual seja, o advérbio preferencialmente. Então hoje, pela redação atual do artigo 12, nós temos que os juízes e tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Do mesmo modo, no artigo 153 também aparece a palavra preferencialmente, dessa vez dirigido ao escrivão ou chefe de secretaria, que atenderá preferencialmente essa mesma ordem cronológica para recebimento então de publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. E a pergunta então que ficou após a alteração trazida pela Lei 13.256 foi a seguinte: acabou-se então a regra da obediência à ordem cronológica ou não? Então a alteração fez letra morta do dispositivo? Humildemente eu penso que não. Acompanhando aí o pensamento de outros doutrinadores que já também escreveram sobre o tema, entendo que não. Porque o novo Código de Processo Civil utiliza a palavra, o advérbio preferencialmente, em outras 17 situações. Fosse assim, a ordem preferencial de penhora, por exemplo, presente no artigo 835 do novo CPC, também não haveria razão de existir. Então, tornar letra morta esses dispositivos certamente não me parece a melhor opção. Então, apesar da Lei 13.256 ter flexibilizado a ordem cronológica, mesmo porque o parágrafo 2º do artigo 12 traz exceções, a ordem deve ser obedecida. Obviamente que ela poderá ser invertida, poderá ser modificada pelo juiz? Sim, poderá. Essa flexibilização é trazida pelo esse advérbio preferencialmente. No entanto, sempre que o juiz assim o fizer, deverá necessariamente o fazer por decisão fundamentada. E com relação à fundamentação das decisões, como vocês já devem muito bem saber, o novo CPC trouxe no artigo 489, parágrafo 1º, verdadeira manual para que o juiz e os tribunais, os magistrados de primeiro e segundo grau, fundamentem adequadamente as suas decisões judiciais. Então, nesse sentido, a conclusão é a seguinte: a regra continua existindo, a ordem cronológica deve ser obedecida, e toda vez que um juiz, ou um relator, ou tribunal tiver que readequar essa ordem cronológica, assim o deverá fazer por decisão fundamentada, tendo em vista que a regra é a proteção da isonomia, que é garantida pela ordem. Toda vez que se quebra a ordem, de certa forma se quebra a isonomia. Então isso somente pode ser feito em situações excepcionais por meio de decisão judicial devidamente fundamentada. Espero ter lançado algumas luzes sobre isso, para que esse debate ainda frutifique entre nós. E foi muito bom estar com vocês mais neste momento. Um abraço e até a próxima.